doutora Ravena Castro estão aqui comigo, elas estão sentadas. Mas a Rani, gente, ela vai ficar em pé 1h30 lá em Brasília. Então eu não vou fazer essa maldade com ela e ela vai começar falando com a gente. Rani, seja muito bem-vinda. Olha, essa informação que a Rani traz é muito impactante. 7 municípios piauienses, a maioria deles municípios pequenos, que precisam dos repasses do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E essas cidades, elas podem perder dinheiro, porque a população delas encolheu. Rani, explica pra gente. Pois é, Ari, boa noite novamente a todos. Bom, esse dado foi inclusive repassado tanto pela Confederação Nacional dos Municípios quanto pela Associação Piauiense dos Municípios, a APPM. Esses órgãos estão ali monitorando como vai ficar esse repasse para o mês de janeiro, que pode cair. Por quê? Porque o repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, depende do coeficiente da população. E quem faz esse cálculo é o Tribunal de Contas da União. E a partir do censo que o IBGE ainda está finalizando, não fechou, mas já tem uma prévia, já lançou essa prévia, percebeu que 7 municípios no Piauí tiveram uma queda na população. Inclusive tem uma lista aí dos municípios, Ari, e esses municípios, eles vão também, consequentemente, sofrer uma queda no repasse das verbas aqui da União para os municípios. E isso está assustando os prefeitos, porque os prefeitos, eles têm contas a pagar, principalmente. Tivemos uma instabilidade com o áudio da Rani, né? Enquanto a gente recupera o áudio dela, eu vou ler agora para você que está na rádio, porque a gente é assistido aqui no Canal 7, mas a gente também é escutado na Rádio Jornal 90.3. A lista das cidades que vão perder dinheiro, pelo menos se o censo confirmar que essas cidades tiveram uma população encolhida. Alto Longar, Beneditinos, fica ali uma do lado da outra no norte, Cabeceiras também no norte. Aí você tem Lesbão Veloso já no médio, Parnaíba, Itaueira, Palmeirais aqui na Grande Teresina e Parnaguá mais para o sul do estado. Olha, tem cidades aqui da Grande Teresina, tem cidade da Grande Teresina, inclusive Palmeirais. Beneditinos também é próximo, Alto Longar. Então são municípios que eles dependem desse dinheiro do Fundo de Participação do município. E a Rani estava explicando para a gente que esse coeficiente, ou seja, quanto cada gestor recebe, depende da sua população. Quanto maior a população, maior a quantidade de recurso. Quando a gente recuperar o sinal da Rani, você me avisa, Ju, que ela volta para explicar. Mas antes, a Rani entrevistou o deputado federal eleito Florentino Neto, do Partido dos Trabalhadores, que pegou essa causa para si. Ontem ele esteve reunido em Brasília com representante da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e hoje ele se reuniu aqui em Teresina com o novo presidente da PPM, o prefeito de Caridade do Piauí, o Toninho. Vamos ouvir o que disse Florentino. Estamos preocupados porque o censo não terminou ainda, o censo populacional feito pelo IBGE, e já foram divulgados os novos índices do FPM para este ano. 10 municípios do Piauí terão incremento do FPM, porque tiveram aumento da população pela estimativa que o IBGE fez antes mesmo de terminar o censo. Eles têm direito a esse incremento e nós defendemos que esses municípios recebam esse incremento, que é muito positivo para as suas receitas municipais. Mas o que nos preocupa é que 7 municípios piauienses terão perda financeira, com dados que ainda são preliminares, pois o censo não terminou. E esses 7 municípios já terão perda financeira a partir do FPM agora de janeiro. Então é isso que está se discutindo na CNM, é isso que está se discutindo na PPM, para se buscar uma medida que possa judicialmente resolver o problema desses 7 municípios. Pois a Lei 165, Lei Complementar 165 de 2019, ela estabelece que os municípios não poderão ter perda financeira antes da conclusão do censo populacional. Então, a estimativa vale para que os municípios possam ter ganho, mas ela não vale para que os municípios venham a perder. Perda financeira para pequenos municípios resulta num alto prejuízo para a população. Por isso, nós estamos preocupados e defendendo esses municípios.
Daniela, explica pra gente como é a leitura que o deputado federal Florentino Neto está fazendo da lei. Se for para aumentar, pode haver o aumento antecipadamente. Mas se for para reduzir, não, só depois de consolidado o censo, depois que o IBGE disser. De fato, esses municípios perderam gente, perderam população. É isso? É isso mesmo, viu, Ari? Essas leis complementares, ele cita aí a 165, que se trata de ordenamento de despesas, elas sempre são assim. Se for para favorecer, ok, já pode entrar em vigor. Se for para prejudicar, causar prejuízo, aí não, aí tem que esperar, né? Ou, por exemplo, o ano acabar, ou então o censo, no caso, acabar, porque foi uma prévia. Como a gente mesmo falou aqui, há uma dificuldade para o IBGE conseguir concluir esse censo demográfico que já estava atrasado, já era para ter sido realizado em outros anos, e agora veio à tona que de 1 a cada 8 cidades no país, como teve essa recontagem da população, vai perder recursos. A situação, Ari, para você ter ideia, eu já tinha falado, são 702 cidades no Brasil que caíram. A gente voltou a ter uma instabilidade aí com a Rani, ela está ao vivo, direto de Brasília. Daqui a pouco a gente volta e ela está falando que não é só o Piauí, né? Aqui no Piauí foram essas 7, mas olha o número de municípios que ela citou, né? Quase 1.000 cidades, das mais de 5.500 que o país tem, com perda de população. Porque, na verdade, no geral, o IBGE aponta preliminarmente que a população do país, hoje estimada em 213 milhões de habitantes, talvez seja apenas de 206 milhões. Então, a gente perderia aí pelo menos 7 milhões de habitantes. A recontagem não terminou, como a Rani vai já explicar. Aí, né? Kátia D'Ângeles. Tem vários fatores. A gente tem a redução realmente devido à pandemia, da migração. Muitas pessoas saíram do país realmente para ir morar fora, morar em outros lugares, fugiram mesmo. Aí, o caso do Piauí, a gente tem hoje o coeficiente 0,6, que é o menor e é a grande maioria das nossas cidades, que são cidades com menos de 30, 40 mil habitantes. Então, e essa contagem, ela reflete não só nesse repasse de recursos. O Piauí tem um dilema, que é a representação federal. Não sei se lembra que vira e mexe, tem a história de reduzir bancada, porque ela é exatamente A Kátia vai explicar para a contada. gente agora direitinho por que a perda de população pelo Piauí pode fazer o Estado perder deputados federais. A nossa bancada federal de 10 nomes pode minguar. E outros estados que tiveram aumento populacional, como Pará, por exemplo, Ceará, o Ceará também teve perda, salvo engano, mas os estados do norte, eles ganhariam Amazonas e Pará mais deputados. E a gente perderia. Não é que o número total de deputados aumentasse, continuariam 513, mas haveria uma troca e o Piauí sairia perdendo. E isso impactaria na Assembleia, porque uma vez com a bancada federal menor, também o número de estaduais não seria mais de 30. Kátia, é um risco. É um risco e é um dilema que o Piauí já vive há muito tempo e ele sempre ali, porque o Congresso não fez alteração, existe aí também PECs para tentar fazer essa alteração, e esse dilema ele perdura no Judiciário, no STF. No STF. Os estados contestam, porque eles têm mais população e continuam com o mesmo número de deputados federais, e o Piauí, que vem decrescendo, também, 10. E no caso, como a representação estadual ela é proporcional, ela tem uma proporcionalidade da federal, a gente tem a perspectiva de perda de 3, ficaríamos com 7. Nós ficaríamos com 7. Na Assembleia a gente ficaria com 27. Com 27, a né? Assembleia ficaria menor que a Câmara de Teresina, que tem 29 vereadores. Exatamente. E olha só, eu lembro que quando o STF discutiu o tema, a então deputada federal Margarete Coelho, que é uma advogada eleitoral exímia, ela foi fazer uma sustentação oral a favor do Piauí lá no STF. Doutora Ravena, seria um impacto terrível para o Piauí, essas prefeituras perdendo dinheiro e lá mais adiante, a gente perdendo representação na Câmara, a gente perdendo representação no nosso Legislativo. Sem dúvida alguma, Ari. Eu queria até complementar aqui a fala da Kátia, que também passou, além da pandemia, da migração por conta da pandemia, a problemática também das pessoas não estarem abrindo as portas para poder atender o censo.
para que essa população que está de portas fechadas possa ser contabilizada. Mas o Florentino tem toda a razão em estar alegando aí questão de lei, que os municípios não podem ser prejudicados aí antes da finalização do censo. E essa medida seria alegada em favor dos municípios. Pode ser derrubado em outras instâncias mais constitucionais, alegando aí dispositivo de lei, porque, sem dúvida alguma, os municípios não podem ser penalizados, visto que o censo não terminou o trabalho ainda. Isso seria punir municípios pequenos, deixar realmente aí prefeituras com contas a pagar. Nós já não temos mais um orçamento federal grandioso que contemple os municípios, tanto que é uma preocupação até do governador do estado, Rafael Fonteles, e isso seria penalizar demais os pequenos que já estão penalizados. Então não é uma saída. E realmente procurar aí o direito, a lei, para poder contestar enquanto vocês estão terminar de ser feito, os municípios não podem ser prejudicados sob pena de estar sendo cometendo injustiça contra os municípios. Rani, você acha que essa mobilização vai surtir um efeito prático do adiamento, pelo menos, dessas perdas para os municípios? Porque eu lembrei agora, a doutora Ravena falou, ontem até a Rani mencionou que o IBGE relatou esse problema das pessoas não estarem atendendo os recenseadores. Porque pode haver, Rani, até atraso na folha de pagamento das cidades. Pois é, e aí atrapalharia até politicamente, né, esses prefeitos que, claro, ainda está distante das eleições, mas os municípios, eles são sustentados ali, boa parte, pelas prefeituras, né? Pelos servidores da prefeitura, a economia gira ali em torno também desses servidores. Então, tem uma certa dependência da prefeitura, principalmente esses municípios menores. E essa questão do censo, né, estar atrasado é a principal justificativa desses prefeitos. Eles, em massa, vão estar aqui em Brasília. A gente pode aguardar já um movimento deles aqui em Brasília para que eles consigam junto ali. Só não vão estar nesse mês por causa do recesso, mas já estão ali entrando em contato com os seus parlamentares, né, de representação aqui em Brasília, para que eles possam agir e intervir, pelo menos nesse repasse de janeiro, enquanto o censo não for definitivamente concluído. Por quê, Ari? Porque tem mais municípios que perderam, foram 702, do que os que ganharam. No Piauí, 10 vão ganhar mais. E no Brasil, 331. É aí a metade, né, dos que vão perder, praticamente. Então, isso politicamente também gera um revés nas bases, o que não é bom em um ano pré-eleitoral, vamos dizer assim. Raniele Veloso fez um